Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, todas as leituras falam do mesmo tema, o desprendimento. É curioso, porque ao início Jesus refere-se às coisas materiais e em concreto refere-se ao dinheiro como algo pequeno, algo pouco importante. É curioso, aliás, para nós, porque para nós parece mesmo importante. Para alguns é o mais importante. Diz Jesus: quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também é injusto nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro bem? E logo a seguir diz aquelas famosas palavras: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É normal que fiquemos algo paralisados diante desta afirmação. Olhamos para ti, Senhor, e sabemos que nos dizes isto, mas intuímos a verdade que está por detrás. Se calhar até por experiência própria. Quantas vezes as preocupações monetárias nos tiraram a paz e não nos permitiram, às vezes, sequer rezar, ou simplesmente nos distraíram. Mas por outro lado ficamos confusos, porque o nosso coração puxa realmente para o outro lado. Precisa de segurança. Parece que precisamos mesmo dessas coisas materiais para podermos ser felizes, para termos paz. Recordei um pai de família que me contava que tinha chegado à altura de mudar de carro. Tinha feito as suas poupanças e, como gostava também de mecânica, pois tinha andado a ver em sites e, enfim, muitas informações acerca do carro. E isto, às tantas, estava a ocupar-lhe demasiado a cabeça. E chegou uma altura em que disse: tenho de comprar já, porque isto já não me deixa rezar. Até na missa me distraio. Experimentava a verdade que está por detrás das palavras de Jesus hoje. Não consigo servir a Deus e às coisas materiais. Se ponho o coração aqui, ele desvia-se, tira-me a paz. Não me deixa confiar em Deus. Confunde-me. Mas as coisas materiais não são más, como é óbvio. É preciso aprender a não as confundir com Deus. Não as servir. Servimos-nos delas e não somos servos delas, não somos os seus servos. E é o que São Paulo nos transmite na primeira leitura. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Em todo o tempo e em todas as circunstâncias, tenho aprendido a ter fartura e a passar fome, a viver desafogadamente e a padecer necessidade. E remata: tudo posso naquele que me conforta. É um homem abandonado em Deus. Tem o seu coração em Deus e por isso essas coisas servem-no e serve-se delas, mas não as serve. Aqui intui-se a existência de uma virtude cristã que Paulo desenvolveu e que lhe dá, percebe-se, enorme paz. Este senhorio incrível que nos dá uma santa inveja. E é a virtude do desprendimento. É ter o coração em Deus e não nas coisas materiais. Mesmo que as tenhamos e que as usemos, não colocamos nelas o coração. Não servimos as riquezas, servimos-te a ti, Senhor. Ou pelo menos queríamos viver assim. Por isso desprendemos-nos delas. Dizia São José Maria: a verdadeira pobreza não consiste em não ter, mas em estar desprendido, em renunciar voluntariamente
ao domínio sobre as coisas. Por isso, há pobres que realmente são ricos e vice-versa. Trata-se de ser pobres de espírito, como nos dizia o Senhor no dia 1 de novembro, ainda há pouco tempo, de ter o coração desprendido, que o nosso espírito esteja desprendido e por isso não ter o coração nas coisas, não servir as riquezas. O Salmo de hoje chama a essas pessoas que vivem essa virtude, que estão desprendidas das coisas materiais, chama-as de felizes, louva-as, porque encontraram o caminho verdadeiro. Ditoso o homem que se compadece e empresta, jamais será abalado. O seu coração é inabalável e nada teme. Reparte com largueza pelos pobres, a sua generosidade permanece para sempre e pode levantar a sua fronte com dignidade. Ditoso este homem, precisamente por estarmos na semana da oração pelos seminários, pensei nas vocações sacerdotais e pensei nesses rapazes, nesses miúdos que também poderão ser tão ditosos se viverem o desprendimento, porque essa vocação exige desprendimento. Recordei uma história que uma mãe contava num blog familiar. Estavam a comentar uma passagem do Evangelho em que Jesus falava daqueles que o negavam diante dos homens. E uma das mais pequenas pergunta: que significa negar? A mãe pediu aos filhos: alguém quer explicar? E uma das mais velhas ofereceu-se: eu explico. Imagina que um amigo te pergunta se vais à missa e tu dizes que não. Isso é negar Jesus. Fez-se silêncio. Então, hesitante, um menino de 9 anos chamado David diz: às vezes tenho vergonha de dizer que quero ser padre. Mas depois ganho coragem e consigo dizer: não estou a negar Jesus, pois não. A mãe sorriu e disse: ainda bem que tens coragem. Assim não estás a negar Jesus. Cada um é livre de dizer o que pensa vir a ser quando crescer. E claro, és livre para mudar de ideias e vires a ser outra coisa qualquer. Mas se agora achas que queres ser padre, ainda bem que tens coragem de o dizer. Sabes o que é que os meus amigos me respondem logo? Não faço ideia. O que é? Eles dizem que os padres não ganham dinheiro. Ficaram todos em silêncio. E continuava aquela mãe no seu blog. Por onde andam os sonhos infantis de heroísmo? Os desejos de ser bombeiro, enfermeiro do INEM, piloto aviador? Por onde anda a infância dos nossos filhos? O que fizemos dela? Aos 9 anos já não têm direito a sonhar? Lembrei-me do Príncipezinho, daquela passagem em que Saint-Exupéry fala da diferença entre os adultos e as crianças. Contava ela, e lê: as pessoas crescidas gostam de números. Quando lhes falam de um amigo novo, nunca perguntam nada de essencial, nunca perguntam como é a voz dele, a que aquele gosta mais de brincar, faz coleção de borboletas. Em vez disso perguntam que idade tem, quantos irmãos tem, quanto é que ele pesa, quanto ganha o pai dele. Só então julgam ficar a saber quem é o vosso amigo. Se contarem às pessoas crescidas, hoje vi uma casa muito bonita de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado. As pessoas crescidas não conseguem imaginá-la. Precisam de lhes dizer: hoje vi uma casa que custou 500 mil euros. Então já são capazes de admirar. Mas que linda casa! Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Dentro de uns dias, no dia 19, serão ordenados diáconos um bom grupo de fiéis da prelatura do Opus Dei, em Roma. Um deles, para ajudar os amigos e pedir orações, fez um site com informações. Entre muitas coisas, existe uma secção com as perguntas que os amigos e que várias pessoas lhe fizeram quando souberam que ele, já profissional, pois vai ser ordenado sacerdote.
E uma delas fala deste tema e da perplexidade das pessoas perante a renúncia a algo que lhes parece, pois, fundamental. É verdade que trabalhaste num banco, mas não gostas de ganhar dinheiro? É verdade, respondia ele. Trabalhei no BBVA, Portugal. Foi um dos trabalhos mais desafiantes na minha vida, embora não me dedicasse ao trabalho comercial. Qualquer profissional gosta de ver o seu trabalho recompensado. Acredito que o salário é uma parte importante dessa componente, mas não é tudo. Ainda me lembro quando recebi o meu primeiro salário. Aprendi a valorizar o esforço de cada hora de trabalho e a perceber o real valor das coisas. No caso de um padre, o salário emocional também é muito importante. Ajudar muitas pessoas a serem felizes com Deus. Isso não tem preço. Pensa no salário emocional de Nossa Senhora. Trouxe o seu filho. Trouxe o Filho de Deus à Terra. O seu filho era o Filho de Deus. Agradecemos-lhe tanto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor. Anjos da minha guarda, intercedei por mim.